tema da mensagem é este: quem quiser tornar-se grande. Hoje nós queremos analisar um pedido de status dos filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, apóstolos de Jesus Cristo. É próprio falar sobre isto, tendo em vista o período de 40 dias de jejum e oração, que tem como tema buscando o Senhor com oração e súplicas com jejum. E com o texto, voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Bem, em Marcos 9, 33, 37, nós vimos que Jesus havia falado aos seus discípulos sobre a humildade. Aliás, ele falou isso de várias formas e de várias maneiras. Ele enfatizou isso. E isso ocorreu em situações em que ele teve a oportunidade de ministrar acerca do assunto em função do que estava acontecendo. Por exemplo, no capítulo 9, versos 33 em diante, nós lemos assim: chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Ficaram calados porque não era algo que eles deviam estar fazendo, né? É coisa de, parece criança, né? E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Bem, nós vimos também numa outra ocasião que Jesus se valeu de uma criança para mostrar a necessidade de sermos humildes como uma criança. A criança normalmente é insegura, eu não estou dizendo que eu e você devemos ser inseguros em relação às questões que devemos ter segurança, como a nossa fé, a nossa confiança e esperança em Deus. Mas uma criança, ela é vulnerável, ela sabe que ela não pode muita coisa, ela depende da ajuda de outros, depende de seus pais e é também, como já dissemos logo no início, muito vulnerável. E isso faz dela uma pessoa humilde, porque é dependente e não autossuficiente. Agora, nesse texto que nós vamos examinar hoje, os mesmos discípulos, basicamente 2 deles, chegam a Jesus e fazem um pedido surpreendente. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à direita e o outro à sua esquerda. Tiago e João sabiam que Jesus era o Cristo. Eles haviam presenciado a transfiguração de Jesus quando ele foi visto por Pedro, Tiago e João
na sua exaltação e glória. Nós vimos isso em Marcos 9, versos 2 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Então eles viram a glória de Jesus, algo que Jesus não concedeu a todos, mas apenas a esses 3. E 2 deles agora estão pedindo um lugar de proeminência, um lugar de destaque, um lugar de importância no reino e na glória de Jesus Cristo. Jesus também havia dito em Marcos 8:39c, que ele viria na glória do seu Pai com os santos anjos. Ele disse assim no verso 38 do capítulo 8, a segunda parte: Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Na glória do seu Pai significa que ele tem e terá e virá manifestando a mesma glória que o Pai tem, junto com os santos anjos. Tiago e João, então, deixaram-se afetar por anseios puramente carnais e anseios de grandeza, a grandeza do mundo, e pediram: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Seriam esses lugares os mais importantes, mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Será que eles pensavam num reino semelhante aos reinos deste mundo? Parece que sim. Será que eles pensaram em ocupar posições como as de um ministro da República, no nosso contexto, ou coisas semelhantes, como nos reinos deste mundo, ao pedirem esses lugares de honra? Então Jesus lhes falou de um cálice que ele já estava bebendo e de um batismo com o qual ele estava sendo batizado. Marcos 10:38b, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Quando Jesus falou do cálice, ele estava falando do cálice de sofrimento até a cruz. E muito mais do que isso nós vamos ver aqui. A cruz seria o ápice desse cálice. E Jesus vinha dizendo e alertando os seus discípulos acerca do que estava para acontecer com ele.
em Marcos 8:31, ele disse: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Um pouco mais adiante, no capítulo 9, versículo 31 também, ele diz: porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E finalmente, pela 3ª vez, um capítulo adiante registra o capítulo 10, verso 32 a 34. Estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Agora veja o que diz o último verso. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então vejam que o cálice não era propriamente a morte, mas uma série de coisas que já vinham acontecendo e teriam como ponto culminante zombaria, cusparada, açoites e finalmente a morte. No Getsêmani, ao ser preso, Jesus disse a Pedro, está registrado em João, capítulo 18, versículo 11. Pedro veio e tirou a espada para defender Jesus. Depois ele negou, né? Mas inicialmente ele tirou a espada, afoito. Jesus disse para ele: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Ou seja, eu não vou passar por tudo aquilo que tenho que passar. No Getsêmani, quando ele, antes desse acontecimento, ao orar, Jesus pôde perceber toda a extensão do que estava para acontecer. Os irmãos se lembram agora, eu li há pouco, o último versículo que eu li em Marcos 10, 34, Jesus disse: vão zombar dele, se referindo a si mesmo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Nós sabemos que zombaram até mais não poder de Jesus, ridicularizaram-no e blasfemaram contra ele e contra Deus e desafiaram-no a descer da cruz e mostrar que ele era quem ele era realmente, e que porque eles não criam e queriam que ele se manifestasse dessa forma, então eles creriam nele. No Getsêmani, sentindo toda a agonia daquele momento, e eu não anotei aqui, mas eu vou ler em Mateus 26, que eu só anotei um verso. Mateus 26 descreve Jesus ali no Getsêmani,
E então, nos versos 36, antes disso, não, sim, nos versos 36 diz assim: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então veja, Jesus foi tomado de angústia, de pavor, literalmente de medo. Você vai dizer, como? Aqui nós vemos Jesus como ser humano. E quando ele veio ao mundo, ele abriu mão da sua condição de Deus para viver toda a humanidade que todos nós temos, exceção feita a experiência do pecado. Mas ele então sentiu tudo aquilo que qualquer um de nós sentiria. E ele já experimentou ali tudo aquilo que estava prestes a acontecer. E não apenas isso, mas você imagine alguém que nunca pecou, que nunca fez mal a ninguém, nunca transgrediu a palavra do próprio Pai, e de repente é colocado numa situação como a pior das pessoas. Porque a cruz era o martírio das piores criaturas, era a condenação máxima, e além do mais, sofrer toda a zombaria. E tudo aquilo que nós sabemos, ele sofreu. E ele percebeu no seu espírito que estava para acontecer, até porque ele já havia dito que iam fazer com ele. Mas ao aproximar-se desse momento, ele começou a sentir isso de uma forma muito mais intensa. E, por razões que eu não sei explicar, Deus permitiu que ele começasse a experimentar no seu próprio interior aquilo que estava prestes para acontecer. Aquilo que normalmente alguém poderia chamar de premonição, mas eu não diria isso, eu diria que o próprio Espírito trouxe isso a ele. Era algo que Deus queria e permitiu que ele passasse, porque ele estava vivendo situações que eu e você vivemos em muitas ocasiões em que nos sentimos angustiados, aflitos, preocupados, inquietos, medrosos. E ele passou por tudo isso. E essa é a razão pela qual ele pode nos entender plenamente quando nós vivenciamos situações como tais, ainda que nenhum de nós terá passado ou virá a passar aquilo que ele passou. Sobretudo, quando nós nos lembramos que tudo isso foi por nossa causa e nunca por algo que ele tenha feito. Então, esse seria o cálice, seria o sofrimento. E mais alguma coisa que eu quero colocar daqui a pouco. Mas ele falou também num batismo. Batismo na morte.
Vocês não sabem, Marcos 10, 38b, vocês não sabem o que estão pedindo, ele disse para Tiago e João. Será que podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com o qual eu sou batizado? Antes de passar por esse batismo, Jesus havia afirmado, está registrado em Lucas capítulo 12, versículo 50. Ele disse, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar. E como me angustio até que o mesmo se cumpra. Eu sei que tem que passar por isso, mas como eu me angustio até que isso aconteça. Por isso Jesus lhes disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, para sentar-se ao meu lado, de um lado e do outro, você está disposto a passar pelas coisas que eu estou passando e ainda vou passar? A resposta a essa pergunta veio assim, rapidinho, como quem não sabe o que está falando, né? E eles responderam, podemos, claro que podemos. Aliás, o claro é meu, viu? Eles disseram, podemos. Então Jesus lhes disse, primeiro, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. O que aconteceu com Tiago? O livro de Atos, no capítulo 12, no verso 1, diz assim, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Aqui está o que Jesus disse que eles viveriam. E aqui está o que Tiago viu. Vivenciou. Ele foi morto à espada, pura e simplesmente para, se você examinar o contexto, para agradar os líderes judaicos. E o que aconteceu com João, irmão de Tiago, que é o que escreveu o evangelho que tem o nome dele? Ele esteve à beira do martírio, quando foi colocado em um recipiente enorme, cheio de óleo, e o propósito era cozinhá-lo vivo. Durante uma onda de perseguição em Roma. O fato é que ele foi milagrosamente livre da morte. E tiraram-no dali e o sentenciaram a um exílio na ilha de Patmos. E foi na ilha de Patmos que ele teve a revelação do que hoje nós conhecemos como Apocalipse. Mais tarde ele foi posto em liberdade. E ele morreu aos 94 anos e morreu em paz. Se você examinar Bom, Jesus previu que eles beberiam o cálice dele. E João, assim como Tiago, beberam deste cálice. E é o cálice do sofrimento. É o cálice da perseguição. Agora, qual o sentido prático das palavras de Jesus quando disse, será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eu entendo que o sentido prático das palavras de Jesus pode ser encontrado em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus está dizendo, se você quer me seguir, se você está realmente disposto a ser o meu discípulo, você deve estar disposto a morrer para você mesmo, todo dia. Todo dia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Nós somos chamados a abrir mão da nossa vontade, para que a vontade dele seja feita. Por isso que ele disse, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O que significa perder a vida? Perder a sua vida. Significa deixar de fazer o que você quer, ir aonde você quer, fazer as coisas que você gostaria de fazer. Por quê? À toa? Em função de um chamado, em função de um propósito que Deus coloca no seu coração e que você sabe com certeza que é a vontade dele para a sua vida. Você não fica isento da vontade de não ir, você não fica isento da vontade de estar fazendo uma outra coisa, de estar num outro lugar. Isso você enfrentará. Ele te chama para fazer uma coisa, mas o diabo vai tentar você e te oferecer um caminho bem mais gostoso, mais delicioso, mais aprazível do ponto de vista humano e desse mundo. E cabe a você, se você realmente quer seguir Jesus, abrir mão de tudo aquilo que o mundo oferece como vantagem, para que você usufrua o melhor dele, para que abrindo mão dessas coisas que o mundo oferece, você então possa ter o que é dele. Você faça a vontade dele e encontre prazer nele e na sua vontade. E eu garanto que você vai ter um prazer muito maior do que o que o mundo poderia lhe oferecer. Acontece que aparentemente você estará sempre perdendo. Você verá um monte de pessoas fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Você verá muitas pessoas usufruindo daquilo que o mundo oferece, e você, por amor a Cristo, por amor à palavra dele, porque você sabe que a vontade dele não é esta para você, nesse momento, nessa ocasião e nessa circunstância. E você é chamado a abrir mão da sua vida para que você faça a vontade dele. Normalmente, as pessoas querem fazer o que querem, quando querem, se quiserem e quando for conveniente a elas. As pessoas cheias de vontade própria não podem servir a Deus. Deus não pode usar uma pessoa que é cheia da sua vontade. Por isso que o primeiro teste que Deus trouxe ao homem lá no Éden foi, olha, não pode comer dessa árvore. E bastou dizer para que o homem fosse tentado a comer daquela árvore, porque ela era muito aprazível e ela oferecia uma série de atrações que acabaram por seduzi-lo. E sempre vai ser assim. Aparentemente, eu e você estaremos perdendo alguma coisa. E depende do que você quer ganhar. Se você quer ganhar o que é dele, você muitas vezes vai ter que abrir mão da sua vontade para que a vontade dele seja feita. Ele não vai obrigar, ele não vai coagir, não vai te colocar na parede.
Ele te chama. Ele faz você ver e entender o que Ele quer, o que Ele tem em mente para você, para a sua vida. E cabe a você decidir. É simples assim. Não é obrigado, não é algo coercitivo, mas é uma escolha. E sempre você vai ter duas escolhas: fazer a sua vontade ou fazer a vontade dele. Então trata-se de um morrer diário. Jesus perguntou àqueles que queriam grandeza, queriam posição, queriam status, queriam ser aclamados pelas pessoas ou serem vistas numa posição de destaque. Era isso que essas duas crianças, Tiago e João queriam. Porque a atitude deles é de criança, pessoas imaturas que querem posição. Mas não é só, isso não é um desejo só de Tiago e João, não. Só Deus sabe quem tem esse desejo. E não cabe a mim julgar a ninguém. Então, nós somos chamados a morrer dia após dia. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo? Que eu estou bebendo? Desde o início, ele veio para fazer a vontade do Pai e não a dele. Ele não disse as palavras que ele queria dizer, ele não fez o que ele queria fazer, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, é isso que Jesus estava bebendo, desde que ele começou o seu ministério terreno. E eu diria até mesmo que antes disso. Porque antes de vir para o mundo, ele teve que escolher abrir mão da sua vida para poder viver a vida que ele teria que viver. Ao fazer essa pergunta, eles responderam. Então Jesus perguntou: será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Ao fazer essa pergunta, eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: primeiro, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Mas, em segundo lugar, quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Para quem está preparado estes lugares? Nenhum de nós sabe. Mas Jesus disse que não era para Tiago e João. Embora João tenha sido discípulo amado, tenha se reclinado no peito de Jesus e tenha compartilhado de um amor tão grande como só Jesus tinha pelos seus discípulos. Mas quando os outros 10 discípulos ouviram isso, diz o verso 41, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Por que eles ficaram indignados? Estão querendo ir na frente da gente, né? Só pode ser. Talvez tivessem ambições semelhantes, né? Mas eles foram na frente. Bom, antes, eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. Então, o que fez Jesus? Jesus chama, verso 42, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles.
a gente vê no mundo em que a gente vive como as pessoas ambicionam o poder. E elas fazem tudo para estar no poder, são capazes de abrir mão de tudo para estar no poder. Mas Jesus disse, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário. Então, as coisas no reino de Deus não funcionam assim. Não é esse o caminho da fama, o caminho da projeção, o caminho de status, de quaisquer coisas que o mundo consagra como importantes. Então, Jesus disse, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário. Isso ele disse no verso 43, no início, e depois ele disse o que eu chamo de primeiro. Jesus disse, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Se alguém quer grandeza, se dispõe a servir os outros. E agora? Está aí uma palavra de Jesus para a sua igreja. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. É servindo. Não é estando numa posição de destaque, mas é servindo. Jesus ensinou isso dando um exemplo em João 13, a partir do verso 1. O texto diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Por que ele fez isso? Porque era comum as pessoas, antes de se deitarem, porque andavam com sandálias e andavam em terrenos que empoeiravam os pés, era comum e necessário lavar os pés antes de se deitarem. Antes de entrar em casa, ou quando entrassem em casa. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, me lava todo, né? Esse lava todo é meu, viu? Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Se neste sangue lavado, assim, né? Sim, neste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Então, Jesus está dizendo, olha, não é todo mundo que está limpo, não. Vocês estão limpos, mas nem todos.
uma referência a Judas, que estava ali, por isso que ele é citado no início desse trecho. Por isso Jesus disse: pois, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. É uma atitude de servos. Lavar os pés era algo que quem fazia eram os servos. E Jesus fez para mostrar que ele veio como servo. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Uma das experiências mais gratificantes que eu já tive na minha vida foi de lavar os pés de alguém. Num contexto que a maior parte aqui já conhece, mas eu não tenho que dizer, porque possivelmente alguém não conhece ainda, e eu não sei o que virá depois. Quem sabe você pode ser convidado a participar de uma experiência dessa. Mas é algo indescritível. A presença de Deus foi, no meu caso, tão intensa, tão profunda, que eu fiquei maravilhado. E eu percebi que a pessoa que recebeu o que eu fiz com ela, não foi apenas com uma, mas fiz com várias pessoas, mas eu percebi como isso abençoou aqueles que receberam essa experiência de ter os seus pés lavados. Então, é uma forma de expressar amor, é uma forma de expressar, de você se humilhar, né? Eu não vejo nenhuma humilhação nisso, não, mas alguns veem, né? Se você quer que os seus pés sejam lavados, mas não está a fim de lavar o pé de ninguém, aí a coisa complica. Mas quem se humilha, quem se rebaixa, vai ser muito abençoado. Em qualquer situação, quanto mais empinado você for, mais dificilmente você vai experimentar o que Deus tem para lhe dar, né? E servir é uma forma de você se dispor, abrir mão da sua vontade, para que a vontade dele seja feita. Existem tantas necessidades e poucos dispostos a abrir mão da sua vida para poder servir. Em segundo lugar, Jesus disse: quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Então, é aquele que serve mais e serve a todos. Não seja servo de pessoas selecionadas, sirva a todos. Terceiro, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servidor, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É significativo a expressão muitos, porque não são todos.
Não porque Deus não deseja, não tem o desejo de que todos sejam salvos, a Bíblia diz que Ele deseja. Mas não é para todos, é para quem quer. Se alguém quer, sempre será uma escolha, em todo o tempo e o tempo todo. Esta foi a atitude de Jesus ao vir ao mundo. Filipenses 2, 5-8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido, segurado, a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, ele abriu mão dessa condição de Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, foi até as últimas consequências nessa humilhação que ele se dispôs a aplicar a si mesmo. Aquilo que o mundo chama de humilhação. Mas ele se humilhou, a si mesmo se humilhou, tornando a forma de servo. Por isso, o texto diz, Deus o exaltou sobremaneira. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus é glorificado na exaltação do seu Filho. Deus estabeleceu que não existe nenhum outro nome maior do que o do seu Filho. Por isso que Ele é Senhor. Então, conclusão. Jesus compartilhará a sua glória conosco. Antes, porém, temos que morrer para a glória e a grandeza do mundo. Nosso anseio deve ser o de servir e não o de ser servido. Não ficar numa boa. Esta é a verdadeira grandeza a ser buscada. Que nos humilhemos diante do Senhor como fez Daniel. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Não temos nenhuma recomendação no Novo Testamento para fazer o que Daniel fez na segunda parte desse verso, vestir de pano de saco, porque a nossa atitude não deve ser externa, mas era assim que uma pessoa se humilhava diante das outras pessoas. E Jesus disse que evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Mateus 6, 1. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça com óleo e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai em secreto. E seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6, 17 e 18. Então, que glória nós estamos buscando? Vamos nos humilhar, vamos descer do pedestal, vamos descer daquilo que os homens consagram como sendo o que devíamos buscar. Vamos buscar, ao contrário, um caminho inverso. E no tempo devido, Deus há de nos
recompensar de uma forma muito diferente, talvez, da que nós pensemos, mas é uma recompensa durável, uma recompensa, se não a tivermos aqui, teremos na eternidade, e é preciso que você creia nisso, não é? Então, que possamos voltar o nosso rosto para Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum. Eu espero que você participe desse período de jejum e que participe com o coração inteiro. Que não seja mera formalidade religiosa. Eu não gosto de dizer essas coisas, mas eu acho que esse ano vai ser um ano diferente. Não sei. Não sei. Por enquanto eu digo que é o meu achômetro. Mas algo novo tem acontecido dentro de mim. E eu espero que aconteça também com você. E espero que as coisas sejam diferentes neste ano do que tem sido até aqui. Amém?